proteger a sua pele dos estragos da poluição? Você se lembra que a gente conversou aqui no Manhã Total com a Ludmila sobre os danos dessas sujeiras invisíveis para a nossa pele? Bom, além da limpeza do protetor, a gente precisa também de cuidados, né? A gente vai para o intervalo ou vai ser agora, Nilson Braz? Essa informação, a gente vai para o intervalo e já eu trago essa informação para você com a nutróloga Marcela Garcês, porque alimentos antioxidantes, vamos chamar agora? Opa, então já é agora, muito bem. Então, como eu estava dizendo para vocês, a Marcela, que eu não via há tanto tempo, saudade dela. Oi, Marcela! Tudo bem, Mônica? Um prazer ótima. estar aqui, sempre um prazer estar aqui, Mônica. Ai, que alegria, que bom ouvir tua voz. Então, Marcela, na semana passada, a gente conversou com a Ludmila Bonelli e ela trouxe pra gente, né, quanto a poluição pode trazer de estragos para a nossa pele. São sujeiras invisíveis que a gente não percebe. Então, daí o cuidado com a limpeza, a proteção da pele, né, e tudo mais. E aí ela trouxe também que os alimentos antioxidantes podem nos ajudar nesse processo. Falei, Marcela Garcês vai conversar conosco para trazer quais são esses alimentos e por que eles interferem na nossa pele. Maravilha, Mônica, é exatamente isso. Na verdade, a proteção da pele, a saúde da nossa pele começa por aquilo que nós colocamos por via oral, quer dizer, naquilo que nós colocamos no nosso organismo através da nossa alimentação. A primeira coisa é que uma pele, para se livrar das toxinas da vida moderna, enfim, da poluição, enfim, precisamos ter uma pele bem hidratada. E a hidratação, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não se faz através dos cremes hidratantes. Os cremes hidratantes apenas seguram na pele a água que entrou pela nossa boca. Então, a primeira coisa a fazer é tomar uma quantidade adequada de água. E os alimentos antioxidantes, normalmente os antioxidantes são substâncias que vêm de alimentos de origem vegetal. Então, são normalmente, quer dizer, geralmente, a maior parte dos antioxidantes são pigmentos que temos nas plantas. Nós temos os polifenóis, os carotenoides, os polifenóis presentes nas frutas vermelhas escuras, em vários vegetais, inclusive folhosos, nós temos os carotenoides, que são todos aqueles pigmentos que vão desde o verde, passando pelo amarelo, alaranjado e vermelho. Então, nós temos os carotenoides que também são potentes antioxidantes. Temos vitaminas e minerais também, na grande maior parte das vezes, provenientes de alimentos vegetais, como vitamina C, como vitamina E, que também são potentes antioxidantes. E os ácidos graxos, principalmente os ácidos graxos do tipo ômega 3, presentes em alguns vegetais, como semente de linhaça, chia, nozes, mas esses a gente encontra também no mundo animal, porque os peixes de água fria concentram muitos ácidos graxos do tipo ômega 3, então os peixes de água fria, do tipo salmão, cavala, corvina, a própria sardinha, tem uma grande quantidade de ômega 3. Todos esses elementos são extremamente benéficos para a nossa pele e ajudam a pele a eliminar as toxinas, além de proteger a nossa pele contra a radiação ultravioleta. Olha só essa lista e essa explicação que a Marcela Garcês, que é nutróloga, trouxe para a gente, né? São alimentos de verdade que a gente pode ir incluindo à nossa mesa. Eu quero reforçar que você pode participar também dessa nossa conversa pelo 99897.000. Eu vou até separar, porque você falou muito bem dessas cores, né? De onde ela começa e onde ela termina, né? Do amarelo, do verde até o vermelho. Eu vou pedir o pessoal da edição aqui, Marcela, para colocar alguns alimentos para que a turma já possa anotar, vai fazer compra e já leva para casa. Então, a gente tem o verde, folhosos. Exatamente, os folhosos verdes escuros são folhas que, além de terem uma grande quantidade de carotenoides, eles também são fontes são substrato para que a gente tenha aporte de ácidos graxos do tipo ômega 3, além de serem fontes de vitamina C, de cálcio, de outros nutrientes que são importantes para dar estrutura à pele e tegumento. Então, os alimentos verdes escuros e passando pelo amarelo, laranjado e vermelho, eles são fontes principalmente de carotenoides, são os principais antioxidantes. Além de clorofila, temos outros antioxidantes. Eu digo os alimentos verdes
eles sempre devem estar presentes nas refeições completas do tipo almoço, jantar, deve sempre ter alguma coisinha verde, e se não vir ainda, podemos ainda ter, digamos, um suco verde na hora do café da manhã, que também é muito uma ótima opção, um ótimo exemplo de alimento antioxidante, de fontes de antioxidantes, que normalmente começa com uma crucífera. Um suco verde é feito geralmente com uma couve, mas não há necessidade de usar especificamente a folha da couve. Você pode usar couve, pode usar repolho, pode usar brócolis, folha de brócolis, pode usar outras folhas de crucíferas que têm a mesma propriedade do que as folhas de couve. Uhum. E aí a gente tem uma resistência, né? Porque é comida de verdade, e aqui em Minas, às vezes, a gente tem até quem tem ali no quintal, né, um canteirinho com a sua alface, com a sua couve, e a gente tem uma certa resistência. Você falou do prato, né, de ter no prato ali essas folhas, e ainda há uma resistência. Eu acho que nesses 2 últimos anos aí que nós vivemos um turbilhão para lá e para cá, né, com essa questão da pandemia, acho que a alface, o agrião, o espinafre, foi tudo diminuindo no nosso prato, não foi? Essa resistência que a gente tem abriu o paladar para isso, é muito sério. Que loucura, né, Mônica? Não é? Justamente não é nesse período em que as pessoas deviam priorizar o consumo de alimentos de verdade, o consumo de vegetais, o consumo de frutas, o consumo de alimentos mais naturais, até porque tivemos mais tempo disso. Então, o consumo de alimentos vegetais e alimentos frescos são a nossa maior fonte de antioxidantes, não só de antioxidantes, como outros vários nutrientes, fibras, minerais, vitaminas. Então, é extremamente importante comer alimentos naturais e alimentos frescos. Eu digo, os alimentos processados e industrializados existem para nos auxiliar no dia a dia, porque muitas vezes nós não temos tempo de processar os nossos alimentos. Mas os alimentos naturais devem ser uma prioridade, principalmente, eu digo, aquela pessoa que ainda tem no quintal de casa. Se não tiver, eu digo, é sempre uma oportunidade de ter uma horta caseira, é algo que traz muita saúde. Eu digo, não só as folhas, outras fontes potentíssimas de antioxidantes são as especiarias e as ervas aromáticas. Então, ter lá uma salsinha fresca, uma cebolinha fresca é muito melhor do que você comprar esse tempero desidratado, liofilizado, num pozinho ou naquelas folhinhas desidratadas. Além do sabor que se ganha muita saúde se você usar temperos frescos no seu preparo, na sua dieta. Não, e o aroma das especiarias quando a gente traz é maravilhoso. Vou fazer o seguinte, Marcela, vamos tomar uma água. Você falou de hidratação? Tomei pouca água até agora, então vamos hidratar a água da Marcela. Então a gente vai fazer uma pausa, você pode fazer pergunta para a nossa amiga 99897.000. A gente está falando sobre a importância dos alimentos antioxidantes para o cuidado da nossa pele, principalmente quando se trata, né, dessa poluição, dessas sujeiras invisíveis que vão minando a saúde da nossa pele. Então eu vou pegar uma água também, junto com os meus meninos aqui do estúdio, e já volto com você. 7h49, não sai daí, hein? Quer proteger a sua pele dos estragos da poluição? Lembra que a gente conversou aqui no Manhã Total sobre essas sujeiras invisíveis e os estragos que elas podem causar na nossa pele? E aí é claro que além da limpeza do protetor, há outros cuidados ainda mais importantes. Um deles, como a Marcela Garcês, nutróloga, que está com a gente aqui hoje via remota, a água, a hidratação é importantíssima. E aí também vem os alimentos antioxidantes, que na primeira parte da conversa ela trouxe pra gente. A gente até separou umas imagens aqui, viu, Marcela? Eu vou trazendo junto com você pra gente comentar. Você falou do verde que passa pelo amarelo, alaranjado, chega ao vermelho. Adorei isso, viu? Adorei. E a gente também tem a aveia, que é importante nesse processo de cuidado? Extremamente importante. A aveia é um exemplo de um cereal integral que tem fibras, Mônica. As fibras, e particularmente no caso da aveia, ela tem um tipo de fibra que chama-se beta-glucana, que tem uma capacidade de regular a microbiota, que é justamente o conjunto de bactérias que existem no nosso intestino, que chamávamos de flora intestinal. Hoje em dia nós sabemos que a microbiota humana não está só no intestino, está inclusive na pele e está intimamente ligada com essa microbiota do intestino. Então, quando nós usamos algum alimento fonte de fibra, como é o caso da aveia,
ela também nos ajuda a eliminar toxinas e equilibrar a microbiota do organismo, que faz com que a microbiota da pele tenha uma capacidade de eliminar essas toxinas que eventualmente entraram em contato com a nossa pele. E aí a gente vai percebendo, eu já vou trazer outro alimento, quando você fala desse alimento de verdade, que a gente preste atenção no nosso prato, a gente vai percebendo com todos esses cuidados, e é tão bom, né? Esse autocuidado, esse prestar atenção na gente, nós vamos percebendo que a nossa pele vai melhorando? Exatamente. Na verdade, quando nós passamos a nos alimentar, porque as pessoas assim usam cremes, às vezes até tomam nutricosméticos e deixam a base de lado, que é justamente o hábito alimentar. O hábito alimentar é a base de tudo. Não, eu digo, não que não adianta, mas não vai ter o mesmo efeito você usar cosméticos por via tópica ou nutricosméticos por via oral, você tem uma alimentação totalmente desequilibrada, se não toma uma quantidade adequada de líquidos, se não come fibra, se não come alimentos coloridos, alimentos frescos, alimentos naturais, se não tem uma dieta variada, equilibrada e o mais natural possível. Um outro alimento, eu particularmente gosto muito dele, é o açafrão, que é uma especiaria, não é, Marcela? Exatamente. O açafrão eu digo assim, a cúrcuma longa, que é o açafrão da terra, e nós também temos o açafrão verdadeiro, que também tem outros pigmentos, que é o estigma de florezinhas, que também é uma especiaria. Todas as especiarias que têm pigmentos, como no caso do açafrão, que é o açafrão da terra, a cúrcuma, a própria páprica, que é vermelha, então as pimentas têm pigmentos, e normalmente esses pigmentos de vegetais nos trazem substâncias antioxidantes que têm, eu digo assim, as substâncias antioxidantes, elas têm afinidades por espécies reativas de oxigênio. As toxinas, que são toxinas, e essas toxinas são várias. E o importante, na verdade, uma mensagem importantíssima que temos que passar para as pessoas é que os antioxidantes não são um só, são inúmeras substâncias e os radicais livres também. Então, é muito importante que se consumam vários antioxidantes, várias cores de alimentos. E, por exemplo, os alimentos ricos em vitamina C têm afinidades por algumas espécies reativas de oxigênio. Já o açafrão, já a cúrcuma, os curcuminoides, que são os polifenóis presentes no açafrão, esses têm afinidades por outras espécies de radicais livres. Então, é sempre muito importante ter alimentação variada. Não há sentido em se consumir de forma monótona e excessiva algum tipo de antioxidante, porque nós também podemos ter um efeito pró-oxidante pelo uso monótono e excessivo de um tipo só de antioxidante. Esse é um perigo normalmente que nós temos mais com os antioxidantes tomados de forma suplementar, mas na forma alimentar, infelizmente, também podemos sobrecarregar o nosso organismo de antioxidantes, porque daí não eliminamos as toxinas que os outros antioxidantes, as outras cores, os outros elementos possam neutralizar. Marcela, a gente vai trazer a laranja nossa de cada dia. Eu sou particularmente apaixonada, amo essa fruta. E você está dizendo uma coisa para a gente prestar atenção nesse excesso e também nesta combinação. No meu almoço, por exemplo, eu tenho lá o espinafre, a alface, eu tenho o brócolis. E aí eu posso, a sobremesa pode ser a laranja. É essa combinação que é muito importante? Exatamente, Mônica. Na verdade, a combinação é o mais importante. Então, por exemplo, você tem aí a laranja, e quando a gente fala na laranja, a gente fala nas outras frutas cítricas também. Essas são a nossa maior fonte de vitamina C. No caso da laranja, ela, por ter o pigmento alaranjado, ela também tem carotenoides, tem beta-caroteno, mas principalmente o que ela tem é vitamina C. As frutas cítricas são a nossa maior fonte de vitamina C, e a vitamina C é um dos principais antioxidantes daquilo que nós chamamos de compartimento hidrofílico do nosso organismo, daquilo que é solúvel em água. Então, a vitamina C, ela não só deve ser consumida, como deve ser consumida com muita frequência, pelo menos diariamente, alguma fonte de vitamina C. E é importante que se saiba que uma laranja, ou um limão, ou uma tangerina é capaz de nos dar o aporte necessário de vitamina C, que além de ser um potente antioxidante, é absolutamente necessário para que sintetizemos colágeno, para que consigamos pegar os aminoácidos das proteínas que ingerimos e conseguimos, para que o nosso organismo tenha a capacidade de
hidroxilar fibras de colágeno, ele precisa de vitamina C circulante. Então, a vitamina C é absolutamente essencial para a saúde da pele. Não só como antioxidante, mas para a síntese de fibras de colágeno. Deixa eu trazer outro alimento aqui também, que é a semente de abóbora. Eu, particularmente, gosto muito. Qual que é o papel dela quando se fala na proteção da pele? As sementes, em geral, a semente de abóbora, da linhaça e de girassol e de gergelim tem mais ou menos a mesma função. Elas trazem fibras nas suas cascas e os seus ácidos, além de trazerem algumas ácidos graxos do tipo ômega 3, elas trazem algumas, tanto nas fibras como nos ácidos graxos, substâncias que a gente chama de fitoestrógenos, que são polifenóis, que são antioxidantes, que além do efeito antioxidante, ocupam receptores estrogênicos, e os estrógenos são os hormônios que mantêm assim, as características de pele, principalmente no caso das mulheres, de pele, de brilho na pele, de boa condição, de tônus de pele. Então, assim, trazem as características de uma pele com brilho, com uma boa hidratação, com assim, com aspecto bonito, normalmente estão ligados a esses estrógenos, que são hormônios que nós produzimos. Exato. Mas existem substâncias polifenóis que vêm dos alimentos, como, por exemplo, a semente de linhaça, a semente de abóbora, que ocupam receptores estrogênicos e mantêm esses receptores estrogênicos ocupados, fazendo com que a pele tenha um bom aspecto. Nossa, adorei essa dica, adorei. A sálvia. Sálvia que eu acho que poucas pessoas usam. A gente vai mostrar essa folhinha tão boa, né, Marcela? A sálvia é uma erva aromática fantástica, além de ter um sabor maravilhoso, ela é uma erva, além de outras, eu digo, as ervas aromáticas, quando você traz aí um exemplo, como no caso da sálvia, a gente não pode deixar de pensar na salsinha, no coentro, que também tem polifenóis, que tem substâncias que fazem efeito não só antioxidante, como, eu digo, as folhinhas verdes que se usa para tempero, normalmente expressam estimulam umas enzimas chamadas sirtuínas. As sirtuínas são enzimas relacionadas ao processo de envelhecimento, não só cutâneo, mas do organismo como um todo. Então, eu digo, hoje em dia, o uso de ervas aromáticas, nós sabemos que é extremamente importante, como não só antioxidante, mas para manutenção da saúde do organismo, como estimulante vascular, melhora a circulação. Mas o ideal é que as ervas aromáticas, não só a sálvia, como a salsinha, o coentro e outras folhinhas verdes, sejam utilizadas preferencialmente frescas. Adorei. A sálvia, vou ter que arrumar, viu? Vou ter que comprar uma sálvia lá para casa. Deixa eu trazer algumas participações aqui para você, Marcela. A Cláudia, aí vem a questão da quantidade que às vezes as pessoas se perdem, né? E aí ela gostaria de saber quantas vezes por semana eu devo consumir a laranja para um bom benefício na pele. O ideal é que se consuma, como eu falei, uma fonte de vitamina C, porque como ela é hidrossolúvel, nós consumimos a vitamina C e rapidamente eliminamos a vitamina C. Diferente do que vier num ácido graxo, por exemplo, um ácido graxo do tipo ômega 3, que também é super antioxidante. O que acontece? A laranja deve ser consumida, pode até não ser a laranja, pode ser um dia a pessoa come uma laranja, no outro dia ela come um limão, e no outro dia come outra fruta que seja uma fonte de vitamina C, como, por exemplo, um kiwi ou uma porção de morangos, uns 6 morangos, também faz mais ou menos o mesmo efeito do que comer uma laranja. Ou acerola, por exemplo, tomar um suco de acerola, mas preferencialmente acerolas frescas, tem uma grande quantidade de vitamina C. Eu estou aqui com água na boca, viu, Marcela, porque eu amo fruta. E aí, justamente, a Luciene de Uberaba queria saber do limão. Ah, Mônica, pode ser o limão também? Ela tem por hábito tomar todos os dias água com limão. Um limão traz exatamente a quantidade de vitamina C necessária para um dia. Então, se nós incluirmos um limão na nossa dieta, no nosso hábito alimentar diário, você já tem vitamina C. Ah, mas se eu comer um limão e uma laranja, não tem problema? Nenhum problema, porque, na verdade, a vitamina C, como eu disse, aquilo que for em excesso, ela vai ser eliminada. Então, é importante, sim, por exemplo, se você for comer frutas cítricas, 2 no dia, digamos, um limão e uma laranja,
come o limão pela manhã, toma o seu limão com água ou inserido num suco verde ou em qualquer outro tipo de suco, por exemplo, e come uma laranja no período da tarde. Eu agora acabei de falar de suco, eu digo assim, eu tenho sempre uma reserva com relação a sucos, porque os sucos devem ser consumidos com a fruta lá na integralidade, com todos os seus componentes. O ideal é que o suco não seja coado. Se o suco for coado, você já perde as fibras, perde alguns dos seus nutrientes. Então, é importantíssimo que se consuma os sucos de frutas na sua integralidade, não coados. Se eles forem coados, nós já perdemos alguns nutrientes. Então, o ideal ou se toma água e come a fruta, e aí come-se a fruta, mastiga com as fibras, etc. Ou pode tomar suco, porque também essa coisa de dizer não pode nada. Pode tomar suco, mas preferencialmente não coe nunca os seus sucos. Ai, fica aquela fibrinha tão gostoso. Aí uma nossa amiga amicíssima do Manhã Total, a Graça, quer saber em relação à aveia, a quantidade certa, porque vive de olho no peso, viu, Marcela? Olha, a aveia, enfim, tanto flocos como o farelo de aveia, e não a farinha de aveia, mas hoje em dia nós já encontramos farinha de aveia integral, que não é a farinha só o carboidrato. A aveia, é um alimento cereal, é uma fonte de carboidrato, e o ideal é que se consuma mais ou menos, em média, em torno de 5 a 30 gramas de fibra por dia. E a aveia é uma super fonte de fibras, e é fonte dessa fibra que a gente acabou de falar, que é a beta-glucana, que é absolutamente benéfica para a microbiota. Então, para se saber, por exemplo, se você comer 2 colheres de sopa cheia de aveia, você tem que saber que deve retirar do seu café da manhã pelo menos uma fatia de pão. O que não dá é para inserir a aveia e ainda continuar comendo outras fontes de carboidrato, e principalmente se essas fontes de carboidrato forem não integrais, como, por exemplo, um pão branco. Então, quando nós colocamos uma fonte de carboidrato super benéfica, como é o caso da aveia, nós devemos retirar outra fonte de carboidrato que eventualmente estejamos consumindo naquela refeição. E aí é uma troca absolutamente esperta, que eu digo, colocar uma colher ou 2 colheres de aveia no seu café da manhã e retirar uma fatia de pão branco, por exemplo. E aí tem mais perguntas chegando aqui para você. A Iramá diz que consome, né? Tem sempre ali na alimentação gergelim e linhaça. Eu te confesso que eu não vivo sem os dois também. Gergelim eu coloco no omelete, eu coloco no iogurte, eu coloco nas frutas, eu adoro. Tá tudo certo e também pode ajudar a gente nessa questão da pele, né? Tá tudo certo, nós temos aí fontes de fibras importantes e ácidos graxos muito importantes. O conteúdo dessas sementes tem ácidos graxos que são absolutamente antioxidantes. Mas é muito importante que eu diga que essas sementes devem ser ou trituradas e guardadas num local fresco, quer dizer, num vidro escuro, para não oxidarem, mas elas precisam ser abertas de alguma maneira. Nosso organismo, a nossa microbiota, a nossa flora intestinal não tem capacidade, o nosso aparelho digestório, de quebrar a casquinha da semente da linhaça e da semente do gergelim. Se você consumi-la inteira, ela vai passar inteira e você não vai absorver os nutrientes presentes na linhaça. Então, ela tem que ser triturada de alguma maneira, ou triturada, ou já comprada, sob a forma de farinha de linhaça, que daí você não terá ali os ácidos graxos do tipo ômega 3, porque já estarão oxidados, ou triturar de alguma maneira. A melhor maneira é triturar de alguma maneira. E outra dica que é bem interessante é colocar numa panela, a semente de linhaça, colocar numa panela antiaderente, numa frigideira, e ligar o fogo, ela estoura como se fosse uma pipoquinha, abre a sementinha e você pode colocar em cima de frutas, em cima de saladas, fica uma delícia. Adorei essa dica, eu vou fazer lá em casa. Marcela, muito obrigada, viu? Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco e eu espero você em uma outra oportunidade. Obrigada por tudo que você trouxe hoje, mais uma vez. Muito obrigada. E só lembrando que o chocolate amargo também é uma fonte de polifenol e também faz bem para a pele. E também é antioxidante, mas tem que se comer, e estamos perto da Páscoa, um quadradinho de 25 gramas por dia e não mais do que isso. Tá bom, Mônica? Tá um bom. Super beijo. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Essa simpatia de pessoa, né? Marcela Garcês, nutróloga, com a gente aqui hoje. Muito obrigada e obrigada a você também que participou. A Gorete lá do Tocantins, que fez ali o cafezinho da manhã dela e mandou aqui pra gente. Tô com saudade de você também, viu, Gorete?